meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que debate os grandes temas da contemporaneidade, enfim, que discute, que conversa sobre as questões que estão rolando no mundo hoje. Pois bem, nesse Conversas 67, nós gostaríamos de conversar com vocês sobre a guerra, em particular sobre uma dimensão da guerra, que é a dimensão econômica, e principalmente esses impactos econômicos da guerra. Uma guerra que se desenhou desde o início com uma forte dimensão econômica, através das sanções, que evidentemente foram suscitando perdas, ganhos, que evidentemente não foram distribuídos de uma forma simétrica. Então, a discussão de hoje, nesse Conversas, é exatamente sobre esses impactos da guerra, sobre quem está sofrendo mais com a guerra, quem, entre aspas, está perdendo a guerra na dimensão econômica. Esse é o tema de hoje. Quem está perdendo a guerra? Quem perdeu a guerra? Quem está segurando os impactos econômicos mais pesados? Quem está pagando um preço maior em termos desses impactos dentro desse enfrentamento? Hoje a gente tem a nossa mesa tradicional. Luiz Carlos Derlorme Prado. Pradinho, bem-vindo a mais um Conversas 67. Voltando a esse tema, né, que nós já tratamos aqui algumas vezes no Conversas, né? Um tema recorrente, mas continua sendo extremamente importante para o mundo, né? E para o Brasil em especial. Valeu, Pradinho. Eduardo Bachanzinho, 67, Conversa 67. Mais uma vez, a guerra, mais uma vez, a dimensão econômica da guerra, seus impactos, seus vencedores, perdedores, É inescapável, não? Está. inescapável, né? Afinal, né, como ter um programa sobre o mundo contemporâneo, né, sobre os grandes temas, as grandes questões do mundo contemporâneo, sem passar pela guerra. Valeu, obrigado pela presença, Baixazinho. Vamos lá para mais um jogo. Numa Mazati, nosso correspondente, diretamente da Europa. E aí, Numa, você que está no coração tá no coração da encrenca, não é isso? Está aí do ladinho. Numa, mais uma vez aqui no Conversas, tendo que acordar de madrugada, né? Tem uns amigos que são todos uns espírito de corpo, né? De espírito de porco, né? Olha só, marca um programa para começar a gravar às 11 horas, né? Que horas são aí, Numa? 4 da manhã aqui. Fazer o Lula acordar 4 horas da manhã para participar. Olha que cambada de amigos, né? Tudo amigo da onça, né? Como dizia antigamente, né, Pradinho? E aí, bem-vindo, Lula, bem-vindo ao programa. Tema importante, tema que tem vários desdobramentos, né? E você pode até colocar, e se você quiser, o pau que está comendo na França dentro desse rolo, né? Dentro desse bolo, dentro dessas coisas todas, né? Com Pois, certeza. com certeza, né? É isso, meus amigos, minhas amigas. Vamos então para nossa mesa redonda, para o nosso debate, para a nossa conversa. E sempre uma coisa que é agradável para nós que participamos. E a gente sempre, né, Prado, espera que seja também agradável para vocês que estão assistindo. Lembrando que vocês podem ouvir esse programa, né, na forma de podcast, no canal IE-UFRJ, que vocês encontram aí em todos os tocadores de podcast. Pradinho, vamos começar, vamos descascar esse pepino, vamos descascar esse abacaxi, Vamos, que não é um abacaxi pequeno. vamos lá, Ronaldo. Eu vou começar com uma citação muito interessante e adequada do Jamil Chad, né, o jornalista brasileiro que mora na Suíça, que fala a seguinte coisa: a guerra não é da Ucrânia, mas na Ucrânia. O que quer dizer com isso daí? Que, na verdade, esse é um confronto entre a Rússia e o Ocidente, em especial os Estados Unidos, através da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que, por um acaso, se dá no território ucraniano. Então, se nós falarmos que
a economia ucraniana foi destruída pelo conflito, tem sido muito afetada. Isso é um fato, mas é uma tragédia, obviamente, para as pessoas dessa região, mas essa não é a questão fundamental. A questão fundamental é que, nesse momento, o que está se colocando é o estabelecimento de uma fronteira definitiva, uma fronteira daquilo que será o Ocidente, né, liderado pelos Estados Unidos, e o que seria o outro, né? Você poderia colocar uma Eurásia, um Oriente que, na verdade, inicia na Rússia, mas que se adquire a sua principal dinamismo não está em território europeu na Rússia, mas na China. Portanto, isso é o final, é a continuidade de uma fronteira que não ficou bem definida no fim da Guerra Fria, em 91. E aí, é importante chamar a atenção que guerras são instrumentos para forçar o outro a se submeter à vontade dos mais fortes. Sempre foi assim. Mas a guerra ela está diretamente associada a uma variação de custos. Quem, de alguma maneira, puxa o conflito, ele tem que avaliar o que ele ganha com o conflito e contrapor o que ele pode perder, quais são os custos desse conflito. Então, veja, muito se discute sobre guerra econômica e a dimensão militar da guerra, mas, na verdade, a guerra econômica e a dimensão militar da guerra são duas dimensões do mesmo tipo de conflito. O objetivo da guerra econômica ou da sanção é enfraquecer a vontade do adversário de resistir ao seu poder, à sua vontade, e muitas vezes se usa para alcançar esse adversário atacar as suas linhas de suprimento, ou a sua capacidade de funcionar economicamente. Mas observe que esse custo econômico que é imposto ao aniversário, muitas vezes é superestimado, porque, na verdade, quando determinados recursos são extraídos de um adversário, ele sempre tem a opção de buscar alternativas, de buscar saídas para o conflito, substituindo esses produtos em que ele não tem acesso através da sanção. Então, veja, se a gente pega as guerras do século XX, na Primeira Guerra Mundial, todos os países achavam que seria um conflito de curto prazo, tanto a Inglaterra, a França e a Rússia, por um lado, quanto a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, né? A propaganda na Inglaterra era a guerra começa em agosto de 1914, que até o Natal a guerra acabaria e as pessoas voltariam. Então, houve o cálculo do custo da guerra foi completamente equivocado para as duas partes. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha também avaliou mal a sua aposta contra o conflito, em especial a invasão da União Soviética. Agora também, a meu juízo, houve um equívoco na avaliação do custo desse conflito, porque a percepção por parte do Ocidente, dos Estados Unidos, da Inglaterra, é que as sanções econômicas seriam suficientes para obrigar a Rússia de alguma maneira, a se submeter à vontade desses países e como já tinha acontecido em outros momentos, o temor de uma maior do uso do poder econômico do Ocidente esmagaria a economia russa. No entanto, não foi isso que ocorreu, e se nós analisarmos agora, passado, a guerra começa em fevereiro
de 2022, então nós estamos há mais ou menos um ano e meio aproximadamente, não é isso? Um pouquinho menos do conflito. A situação da economia russa esse ano vai ter um pequeno crescimento, alguma coisa acima de 1,5%. O ano que vem a previsão é um crescimento superior a 2%. A inflação está baixa, a inflação está a alguma coisa em torno de 3%. Então, a situação é uma situação difícil, mas está longe de ser uma situação desesperadora. Os Estados Unidos também, de certa forma, se beneficiou com a venda de produtos de energia para a Europa. Ele teve alguns custos, como o aumento do preço de energia para ele também, o que aumenta, obviamente, as pressões de inflação nos Estados Unidos, mas ele está distante do local da guerra e, além disso, ele é o grande supridor de armas, o que vai puxar a economia americana via aumento da produção e via a movimentação do seu complexo industrial militar. Mas quem parece que está perdendo mais dentro desse cenário é a Europa, que está com uma inflação mais elevada do que tanto os Estados Unidos como a Rússia. Eu sempre chamo a atenção que a inflação agora na Alemanha está acima de 6%, ou seja, está quase o dobro, ou muito maior que a inflação brasileira, pela primeira vez em 100 anos. Entre 2021 e 2022, pela primeira vez em 100 anos, desculpe, 2022 e 2023, pela primeira vez em 100 anos, a inflação da Alemanha é superior à inflação brasileira. E a taxa de crescimento no Brasil, por exemplo, é maior do que a taxa de crescimento na Alemanha ao longo desse período. Então, as indicações mostram que, na verdade, se nós pegarmos o objetivo original da OTAN, é muito curioso, porque a OTAN, o primeiro secretário-geral da OTAN, lá no imediato pós-guerra, dizia que o objetivo da OTAN era manter a Rússia fora da Europa, manter os Estados Unidos na Europa e a Alemanha sob a Europa, ou seja, sob domínio americano. A Rússia out, United States in, and Germany down. De certa maneira, o resultado do conflito, até o momento, o conflito parece que está fazendo exatamente isso. Está garantindo a presença americana na Europa, que, de certa maneira, a influência americana na Europa dava sinais de estar sendo esvaziada, com a maior integração com a Rússia e com a possibilidade da Europa se integrar na grande nova rota da seda da China. Esse processo foi interrompido. E a Alemanha e a Europa em especial, mas a Europa em geral, mas em especial a Alemanha, que é líder desse processo, está sofrendo uma recessão, está perdendo base industrial e é uma instabilidade política muito grande na Europa. Então, à primeira vista, fora a Ucrânia, é óbvio, onde está ocorrendo o conflito, o que parece, até o momento, ser o grande perdedor, o futuro pode dar uma sinalização diferente, mas até o momento é a Europa Ocidental. Acho que é isso para iniciar e depois nós seguimos no nosso debate. Obrigado, Prado. Obrigado. Numa, você que está aí no centro não no centro dos acontecimentos, né, mas ao lado do centro dos acontecimentos, digamos assim, é o vizinho mais próximo, né? A côté. Enfim, Numa, coloca aí como é que você está vendo essa questão, né? Acho que tem muitas dimensões que podem ser consideradas, como colocou Luiz Carlos já. Em relação, acho que se a gente for olhar assim, se a gente for tentar fazer um balanço econômico das consequências da guerra, como colocou o Luiz Carlos, a gente tem vários aspectos, né? Tem
primeiro, obviamente, os efeitos da guerra sobre a economia dos diretos, sobre a economia dos beligerantes, tanto a Rússia de um lado e a Ucrânia do outro, tá? Temos, obviamente, as consequências que vai ter sobre os países, o resto do mundo, de forma individual, né? Aí, como já foi um pouco colocado pelos Carlos, acho que aprofundaremos também essa questão. Veremos que elas são extremamente heterogêneas, tanto na sua natureza quanto no seu alcance. E, finalmente, temos uma terceira categoria de consequências que vão ser as relações econômicas internacionais, que seja na sua dimensão comercial, na sua dimensão financeira, na sua dimensão produtiva, tá? Então, temos um vasto programa, hoje para explorar, e faria, para iniciar, algumas observações pontuais, sobre essas três categorias, de consequências. Primeiro, sobre os efeitos diretos da guerra sobre os próprios beligerantes, Rússia de um lado e Ucrânia do outro. No caso da Ucrânia, é óbvio que as consequências são absolutamente dramáticas, porque o país é o teatro de operação da guerra, com muitas destruições, perda de território, e as ajudas de natureza financeira, comercial e, obviamente, militar fornecidas pelos países ocidentais não compensam, obviamente, o tamanho das destruições, o tamanho vamos dizer, da transferência de população. Não esqueçamos que mais de 4 milhões de pessoas atualmente vivem em outros, 4 milhões de ucranianos vivem atualmente em outros países da Europa. Então, acho que não tem muitas dúvidas que, por enquanto, é o país mais atingido. É difícil desenhar um caminho, desenhar um futuro claro. Certamente deve haver a manutenção dessas ajudas maciças, fortes, dos ocidentais para a economia ucraniana, mas, bom, mais do que isso, não dá muito para acrescentar. Do lado russo, isso já foi colocado pelo Luiz Carlos, aí a natureza e o alcance das consequências já não são tão claros, tá? Porque havia, de facto, a expectativa, ou pelo menos a projeção de consequências muito profundas sobre a economia russa, e parecem, aí depende, obviamente, a dimensão que você escolhe para fazer essa avaliação, que essas consequências são menos dramáticas do que se imaginava, tá? O problema é que, para medir o tamanho dessas consequências, dependemos, como sempre, economia, de estatísticas. Ora, teve um descontinuamento de basicamente todas as séries de estatísticas russas. Temos uma batalha metodológica dependendo assim da instituição que vai formular as estimativas de desempenho econômico, assim, particularmente se a gente for olhar no caso das das perspectivas de crescimento para esse ano, como foi citado pelo Luiz Carlos. O Fundo Monetário Internacional está com uma previsão de 0,7%, que foi reavaliada para cima, de crescimento para o ano, quase 2% para o ano que vem,
Já a OCDE continua com uma projeção de crescimento negativo de 3 ou 4%, entre 3 e 4%, enfim. Essa dificuldade ela vem do fato que simplesmente temos uma dificuldade enorme de estimativa. Como sempre, aliás, no caso de um país que está numa guerra, ainda por cima que tem que enfrentar uma questão de, vamos dizer, de estabilidade interna, né? Bom, os episódios recentes mostraram que há uma contestação interna na Rússia, ou pelo menos uma certa falta de adesão tanto à guerra quanto ao regime. Então, esses elementos fazem com que a confiança que a gente pode ter em relação aos números oficiais russos, que, aliás, como eu falei já, são liberados também de uma forma, no mínimo, aleatória e sem regularidade, e limitada. Tá? Da mesma forma, quando a gente for olhar, por exemplo, a questão da inflação, no caso russo, lá também é difícil saber. Porque a gente sabe muito bem que, no caso da medição da inflação, bom, a inflação é medida a partir dos bens, dos serviços que são comercializados no país. Ora, no caso da Rússia, você teve uma proibição de intercâmbios comerciais, né, por parte de todos os países ocidentais. Então, supostamente, oficialmente, você tem uma série de bens e serviços que não estão mais disponíveis na Rússia. E se não estão mais disponíveis, obviamente, não estão mais integrados nos índices de medição da inflação. Tá? Que é até um problema clássico, vamos dizer, de países que enfrentam sanções internacionais. Né? A gente tem o caso em Cuba, por exemplo. Bom, enfim, não, a Rússia não é um caso único. Bom, então lá também é difícil medir. Tá? O que podemos dizer? Podemos dizer que, de facto, a Rússia foi excluída dos grandes circuitos comerciais internacionais. Depende, hoje em dia, do comércio bilaterais com países com os quais mantém relações, dizer, diplomáticas normais. Né? Portanto, pensamos, em primeiro lugar, na China, mas também temos a Turquia, enfim, tem uma lista de países que não é tão limitada, mas, enfim, todos os países ocidentais já são excluídos dessa lista. Tá? Do ponto de vista financeiro, como já foi muitas vezes citado nesse programa, também a Rússia foi isolada. Tá? Houve o uso da chamada bomba dólar contra a Rússia, ou seja, de medidas de retorção contra o sistema financeiro russo, que também isolou a Rússia. Tá? Então, é difícil tampouco dizer que foi exatamente que a guerra não teve nenhum alcance sobre a economia russa. Tá? Teve, sim, um isolamento, teve, tem problemáticas tecnológicas que se colocam, né, que vem do fato que, bom, hoje em dia, com as cadeias globais de valor, assim, a integração dos sistemas produtivos, você se é excluído por, basicamente, todas as grandes potências tecnológicas e comerciais ocidentais, incluindo o Japão, bom, isso complica bastante a situação produtiva complicaria a situação produtiva de qualquer país, ainda mais de um país como a Rússia, que não tem vamos dizer, a complexidade tecnológica que, por exemplo, tem a China. Tá? Imaginamos, por exemplo, obviamente que não é uma previsão de forma alguma, mas a China hoje em dia, por exemplo, estaria numa posição muito mais fácil, muito mais confortável do ponto de vista produtivo e tecnológico, se fosse isolado, se fosse colocado numa espécie de quarentena comercial, tecnológica, do que a Rússia.
Isso é um problema enorme que tem a Rússia do ponto de vista de chip. Aí precisa passar por esquemas de reimportação de chip via a Turquia, via os países da Europa, da Ásia Central, enfim. Ou seja, eh, lá também vemos uma dificuldade. Bom, depois, muito rapidamente, para os dois outros aspectos, ou seja, as consequências sobre os países de forma individual e as consequências em termos globais, bom, lá tem muito a dizer, né? Sobre os países de forma individual. O que podemos dizer? Acho que tem que pensar sempre em termos de generalizações, assim, de grupos, né, de países. Como foi já apontado pelos camaradas, no caso da Europa, é claro que é a região que foi afetada mais duravelmente. Tá? Por uma série de razões. Primeiro, porque o efeito sobre o preço das matérias-primas, vamos dizer, energéticas, e, portanto, o efeito sobre o mix energético local é o mais forte. Como o nosso Bicalho, Ronaldo sabe, muito melhor do que eu, a região é a única, na verdade, que tem que mudar profundamente a estrutura do seu mix energético. Isso não acontece nos Estados Unidos, isso não acontece no Japão, é a única. Tá? E isso, obviamente, é um custo enorme, porque isso significa que você tem que substituir, por exemplo, o gás tradicionalmente importado em formato, vamos dizer, em formato gaseificado, né? Via os gasodutos, por gás liquefiado, né? GNL. Portanto, você tem que construir terminais, você vai ter também uma mudança em termos, obviamente, de protagonismo dos atores energéticos nisso, porque você não depende mais de uma estrutura geográfica comandada pelos gasodutos. Então, isso também representa um encarecimento duradouro da energia no espaço europeu. Então, se a gente for pensar em termos, obviamente, bom, não só de impacto inflacionário, né, que foi de facto que parece ser mais duradouro na Europa do que em outras regiões do mundo, mas também em termos de impacto produtivo, porque isso representa um aumento do custo de produção significativo para as empresas produtivas que estão na Europa. De facto, a gente já vê que esse aumento já foi mais controlado. A gente não está mais numa situação de multiplicação do preço da energia por 4, 5, como observamos inicialmente. Porém, tem esse impacto. Se a gente olha do ponto de vista também do financiamento da guerra, a Europa tem gastado de forma quase igual aos Estados Unidos. Só que, ao contrário dos Estados Unidos, os recursos colocados à disposição pelos países europeus, na verdade, não favorecem tanto a economia europeia. Como a gente viu, muitas vezes são armamentos que nem são produzidos na Europa, a França sendo uma notável exceção para isso, mas muitas vezes são armamentos americanos. Da mesma forma, você tem que gerenciar esse fluxo enorme de refugiados que chega da sociedade europeia. Ou depois, imagino que o nosso Eduardo Bastian vai insistir muito nessa dimensão política e nas consequências que vai ter, por exemplo, em termos de consolidação de partidos de extrema-direita na região, né? Tanto pelo conta da inflação, quanto por conta de elementos xenófobos, né? Enfim, na Europa, vamos dizer que as consequências não são exatamente positivas. Já para os Estados Unidos, é diferente. Se beneficiam tanto da venda de armas, de armamentos, quanto consolidam seus planos geopolíticos e geoestratégicos, ou seja, a OTAN, que estava numa situação de morte cerebral, usando a expressão do Macron, foi reavivada. Da mesma forma, essa ideia de uma cruzada geopolítico-econômica contra a influência
grandes autocracias não ocidentais, que seriam a Rússia e a China, ganhou uma força considerável. Tá? Da mesma forma, você tem, do ponto de vista tecnológico, a possibilidade de passar uma série de leis protecionistas, de relançar uma política industrial ativa, né? Na área dos chips, mas também na área ambiental, né? Que não seria difícil negociar do ponto de vista político fora do contexto de uma guerra. Então, diria que, por enquanto, pelos Estados Unidos, as consequências são extremamente positivas economicamente. Depois, para as outras regiões do mundo, oscilações do preço das matérias-primas, não é a primeira vez que aconteceu. E se a gente for ver, teve vamos dizer, teve um pico, né? Mas já caiu esse pico dos preços das matérias-primas. Então, eu não diria que, pelo menos, esse impacto seja muito importante, tá? Da mesma forma, que seja na parte de petróleo, na parte de alimentos, né? Porque quando a gente ouvia as visões catastróficas sobre as perspectivas de evolução do preço do trigo, bom, esqueçamos um ponto. Nem a Rússia, nem a Ucrânia são fazedores internacionais do preço do trigo, tá? Bom, de fato, o impacto inicial no caso o russo sobre o preço do petróleo foi importante, porque bom, a Rússia oscila entre a primeira, a segunda, às vezes terceira posição mundial dos produtores. Só que não esqueçamos que também teve um redirecionamento, desculpe, dos fluxos de petróleo. Como foi comentado no programa anterior sobre a Turquia, esse petróleo russo não é que ele não entre em circulação, só que ele repassa, ele é tratado pela China, pela Turquia, pelos Emirados Árabes Unidos, enfim. Então, finalmente, e antes de passar a palavra para o camarada Baixa, as consequências internacionais, na verdade, a gente já falou sobre isso. A gente tem, de fato, vamos dizer, um aprofundamento de uma polarização do ponto de vista geoeconômico que já preexistia a guerra. Só que realmente, de fato, essa constituição de uma nova bipolaridade do ponto de vista geopolítico e geoestratégico é algo que vai ser que é muito claro, tá? Aí a gente tem que desse ponto de vista pensar que você tem um segundo. Eu acho que caiu. Está sem voz, Ronaldo. O Numa tocou num ponto aqui que eu gostaria, que eu acho interessante, é que, no caso da Europa, a guerra ela se transformou num problema efetivo de segurança energética, o que diz respeito à Ricardo, dificuldade do acesso. Depois passar exatamente para você, eu acho. Inclusive na questão do acesso da energia, tanto em termos físicos, né, quanto em termos econômicos. Isso você não observou, por exemplo, no caso americano isso não aconteceu. No caso chinês, talvez até muito pelo contrário. A partir da guerra, a China não passou a ter problemas de segurança energética. E a disponibilidade do gás russo acaba, né, encaminhando soluções para o problema de segurança energética chinês. Agora, é claro que esse problema de segurança energética, que rebate em preço e rebate em determinadas variáveis macroeconômicas, né, bate inflação, bate até dimensões de competitividade, né? Em que medida você perde competitividade a partir desses gases, a partir desse problema de segurança energética, e é justamente essa relação que eu gostaria de fazer um gancho aqui e colocar o Baixa na roda, né, Baixa?
que é justamente esses impactos macroeconômicos, que nascem justamente dessas dificuldades de acesso a recursos agrícolas, de dificuldades a recursos energéticos, etc., e que acaba, pela primeira vez, como fazendo gancho lá com o Pradinho, na inflação alemã, né, Baixa? Você que teve lá durante uma época, uma coisa assim de ruborizar, né? Um alemão de Jade, né? Uma estátua alemã ficaria completamente ruborizada diante desses números de inflação, né? É isso aí, Baixa. Vai lá enquanto o Numa se acerta lá. Bicalho, para os alemães, essas taxas de inflação de 6%, 7%, até mais que eles tiveram no ano passado, são escandalosas. Tá? Eles ficam desconcertados com uma taxa de inflação nesses patamares. Tá? Agora, não, justamente, acho que o Luiz Carlos, né, o Numa e você também, né, vocês fizeram um mapeamento muito bom, né, do quadro geral. Então, eu não, acho que eu não vou trazer nenhuma grande novidade, mas vou elaborar um pouco em torno de pontos que vocês já mencionaram. Né? Então, em particular, aqui falar, acho que da principal perdedora, né? Que é a Europa Ocidental, mas dentro da Europa Ocidental, né? A Alemanha, certamente a principal perdedora. Bom, a Alemanha, quer dizer, um modelo econômico alemão considerado, né, exaltado como um grande sucesso, tá? Era um modelo em que as exportações tinham um peso muito importante. As exportações eram um elemento que é determinante na dinâmica da economia alemã. Tá? Essas exportações, tá? É claro que elas têm, aqui tem um elemento de alta tecnologia, né, que não pode ser de maneira nenhuma descartado, né? O Made in Germany é famoso, né? Os produtos alemães são famosos, em princípio pela sua qualidade. Agora, mesmo no caso é, é, de um país que tem setores de alta tecnologia, quer dizer, não dá para negligenciar o elemento custo. Tá? O elemento custo. E aí, nesse processo, nesse modelo puxado pelas exportações, como dizem alguns da Alemanha, havia dois elementos muito importantes. Tá? A energia barata russa, tá? E o mercado consumidor chinês. Tá? Também fornecimento chinês de determinados insumos, né, baratos, mas principalmente como destino das exportações alemãs. Tá? E a Alemanha, tá, talvez seja uma forma um pouco hiperbólica de falar, mas acho que dá um pouco a ideia, a Alemanha, desde o ano passado, está implodindo o seu modelo de crescimento. Tá? Ou pelo menos parcialmente implodindo esse modelo. Tá? A começar por ter abdicado da energia barata russa. Né? Algo que eu comentei em outros programas que nós gravamos, né? Que o próprio chanceler alemão Olaf Scholz usou a expressão ano passado Zeitenwende, que realmente era uma mudança de novos tempos, né? Uma mudança de rumo, uma ruptura para valer. Tá? Então, abriu mão da energia barata da Rússia. Os alemães eles estão até conseguindo dar uma resposta rápida, tá? Desse ponto de vista, de suprimento. Mas a energia agora que eles estão, a matriz energética deles agora ficou muito mais cara. Quer dizer, a energia está mais cara, o que tem um impacto do ponto de vista de competitividade. Tá? E há tensões crescentes em relação à China. Saiu essa semana um documento do governo alemão de 64 páginas falando de uma estratégia para a China, que, na verdade, bom, não é uma mudança radical do status quo, mas que apontava, né, primeiro, para uma necessidade de reduzir a exposição à China, tá? E uma indicação de que, olha, as empresas alemãs
que quiserem manter relações mais intensas, até intensificarem as relações com a China, vão fazer por sua conta e risco. Tá? Que se mais adiante houver problemas geopolíticos, o governo e elas tiverem prejuízos com a China, o governo alemão não vai socorrê-las. Tá? Então é uma escolha que elas estão fazendo. Isso tem gerado, né, quer dizer, essa posição do governo alemão tem gerado uma tensões crescentes com o governo chinês. Na prática, não há agora nenhum grande impacto, porque justamente agora no passado recente, as grandes empresas alemãs anunciaram pacotes de investimentos na China, quer dizer, vão ampliar sua participação no mercado chinês. Tá? Mas, de todo modo, há uma mudança retórica não desprezível, né? E a ver quais são os próximos capítulos, né? Do ponto de vista dessa relação bilateral China-Alemanha. Mas quando eles falam, quer dizer, de reduzir a exposição da China e vender para outros países, bom, a redução da exposição à China, e não só da China, em relação à China, é algo que vários países deram conta durante a pandemia. Né? Quando perceberam que eram extremamente dependentes das importações de alguns insumos essenciais para a produção, enfim, além de máscaras cirúrgicas, de respiradores, etc. Né? Isso chamou atenção para, olha, é preciso, existem questões de segurança, tá? Questões o termo estratégia voltou à tona, né? E que passam, portanto, em tentar reinternalizar elementos das cadeias produtivas das quais se abriu mão. Tá? Isso houve um debate, tem havido um debate grande, não apenas na Alemanha, tá? Em outros lugares do mundo e da Europa também. Agora, não no sentido, né, quer dizer, você fazer um movimento, mas não no sentido, eventualmente, de entrar em choque com aquele que é o seu principal parceiro comercial. Tá? Isso parece, do ponto de vista econômico, algo que não faz sentido. E também pensando, bom, se é para tentar deslocar as exportações, para depender menos da compra por parte dos chineses e vender para outros lugares, vai vender para quem? A Alemanha vai vender para quem? Vai vender para os seus parceiros na União Europeia, tá? Cujas economias estão patinando? Vai vender para os Estados Unidos? Tá? O mercado americano é uma alternativa ao mercado chinês? Aqui é uma coisa muito interessante, que a Europa, né, e a Alemanha em particular estão indo atrás da estratégia, digamos, geopolítica norte-americana, mas do ponto de vista econômico, em muitos aspectos, os Estados Unidos mais se parecem um competidor do que um aliado, um parceiro. Então, o plano de política industrial norte-americano, que o Numa mencionou, dentre várias iniciativas, o Inflation Reduction Act, né, tem uma série de subsídios para atrair investimentos, né, para reindustrializar os Estados Unidos. E o que acontece do ponto de vista da Europa, que a gente não está falando da esfera comercial, mas, enfim, da esfera dos investimentos, tem empresas europeias, alemães inclusive, que estão pensando em fazer os investimentos nos Estados Unidos ao invés de na Europa, em função desses benefícios que podem obter a partir desses pacotes que o governo norte-americano anunciou recentemente, no último ano em particular. Tá? Então, quer dizer, na verdade, os Estados Unidos, né, se apresentam como competidores, né, estão disputando com a Europa do ponto de vista econômico, e não sendo um parceiro ou uma alternativa. Então, quando observamos sob o ponto de vista econômico, os movimentos que a Alemanha tem feito desde o ano passado, desde que estourou a guerra na Ucrânia, são um tiro no pé.
né, não se justificam de maneira alguma. Agora, antes de repassar para vocês, eu queria fazer algumas breves observações, e realmente breves, tá, sobre os Estados Unidos. Do ponto de vista, olhando do ponto de vista aqui de curto prazo, definitivamente os Estados Unidos estão ganhando, tá, com essa guerra. Tá? Economicamente, estão vendendo armas, né? E, por exemplo, estão deslocando a Rússia, estão conseguindo se apropriar de um mercado de energia que era dos russos, né? Deslocando os russos, entrando no lugar onde que os russos ocupavam. Por exemplo, do ponto de vista do gás natural liquefeito, que o Numa mencionou na fala dele. Tá? Sob outro aspecto, os Estados Unidos são vencedores porque conseguiram de novo reunir em torno de si seus grandes aliados, tá? Que vinham tendo uma postura em alguma medida ambígua, né? Por exemplo, a Alemanha tinha construído uma relação muito próxima econômica com a Rússia, tá? Isso se quebrou. O Japão também, que é o grande aliado dos Estados Unidos na Ásia, sob a gestão ali do premier Shinzo Abe, houve tentativas de aproximação com a Rússia, né? Isso agora também se quebrou. Tá? A OTAN, como foi comentado, né, que parecia uma instituição que tinha perdido o propósito, né, voltou a estar, digamos, nas headlines, né, e voltou a ser aqui um ator relevante. Agora, por outro lado, tem uma outra perspectiva que tem que ser observada. Né? Os Estados Unidos, tá, na verdade, aproximaram mais do que nunca Rússia e China. Tá? E tem um bloco de aliados que está se formando, principalmente no sul global, em torno desses outros países. Tá? Então, o resultado disso não é claro. Tá? E essa tentativa, ao excluir os russos do SWIFT, né, ao usar a chamada bomba dólar, na verdade, está detonando um movimento por parte de várias economias de tentar reduzir a sua exposição ao dólar. Afinal de contas, ficou claro que, bom, se o seu país, né, tiver uma contenda com os Estados Unidos, de repente todas as suas reservas internacionais em dólar podem ser apropriadas. Quer dizer, é um risco, né, estar completamente exposto em dólar. São movimentos ainda tímidos, tá? Mas sinalizam nessa direção. Para fechar, realmente, tem só um ponto que eu esqueci de mencionar quando eu estava falando da situação europeia e da alemã em particular, é que a inflação, o grande aumento de inflação que houve nessa região, na Europa Ocidental, no ano passado, e que persiste agora, tem significado uma perda de poder aquisitivo dos trabalhadores. Tá? Olhando para a Alemanha, só agora em 2023, tá? Houve uma perda até aqui de 4% do poder de compra dos salários na Alemanha, tá? Resultado médio. É mais do que na França, agora é menos do que na Itália, tá? Mas é uma perda não desprezível. Isso tem provocado insatisfação, né? E isso é algo que favorece, na verdade, o discurso da extrema-direita e os partidos de extrema-direita. E aí, pegando acontecimentos próximos que remetem à Alemanha, houve agora uma recente vitória numa eleição regional, tá, da AfD, o partido de extrema-direita alemão. Não é uma localidade importante, né? Não tem nenhum peso, grande peso nesse sentido, tá? Peso econômico, mas tem um peso simbólico que é enorme. Tá?
E a tendência, na verdade, há um risco, né, desses partidos, um risco real desses partidos, não apenas na Alemanha, mas em outros países da Europa, se fortalecerem ainda mais nos próximos anos, tá? Em função dos problemas econômicos e sociais. Valeu, Bastian. Numa, você quer encerrar, como você estava justamente dando um último quadro sobre quais eram os impactos nas regiões que fora da Europa, Estados Unidos, China, quer dizer, o resto? Sim, tive um pequeno problema técnico, né, na hora. Mas, na verdade, assim, um professor Bastian já falou de aspectos que ia evocar, né, na questão justamente das relações internacionais, né, e, em particular, do fato que equilíbrios, enfim, equilíbrios, configurações que já estavam evoluindo antes do despertar da guerra, tiveram a guerra como catalisador nesse sentido, enfim, nessa direção de evolução. Então, essa aproximação da Rússia em relação à China era algo que já tinha se configurado há muito tempo, né? Não esqueçamos que desde, na verdade, a intervenção russa na Geórgia em 2008, já havia uma série de medidas tomadas, de sanções internacionais tomadas contra a Rússia, só que foram crescendo até ter como ápice, obviamente, o período posterior à invasão russa na Ucrânia do ano passado, tá? Então é algo que vai se aprofundando, tá? O que talvez assim seja mais significativo, se a gente for pensar justamente em termos de consequências e reconfigurações, e talvez não exagerar a importância da Rússia. Tá? Eu acho que até por conta do fato que a Rússia seja a herdeira principal do poderio militar da União Soviética, em particular do arsenal nuclear, né? Ela continua tendo uma importância grande do ponto de vista estratégico, do ponto de vista militar, provavelmente assim com uma força inferior ao que se imaginava, tá? Isso claramente ficou aparente com o desenrolar da guerra na Ucrânia, mas do ponto de vista econômico já essa importância não é tão significativa, tá? E os camaradas mostraram muito de fato a importância que tem a China como mercado para os países ocidentais, particularmente europeu, mas não esqueçamos que também esses países têm muita importância para a China, que a China tem atingido a excelência tecnológica em determinadas áreas, mas não em todas. Se você for olhar na maior parte ainda dos setores, são as tecnologias ocidentais que ainda dominam, tá? Da mesma forma, a importância comercial que tem os mercados ocidentais faz com que a própria atitude da China não é do ponto de vista diplomático, do ponto de vista militar, de uma solidariedade absoluta com a Rússia. A gente está mais uma espécie de tentativa de administrar isso, porque há essas ameaças de medidas de retorção contra empresas chinesas que estariam envolvidas diretamente no esforço de guerra russo. Tá? Então, a gente tem que ver que o que fica, a meu ver, mais claro, mais do que vamos dizer, essa conflituosidade que aumenta, obviamente, né, em termos geopolíticos e econômico internacional após a guerra, e o grau vamos dizer, de interdependência, de interconexão que existe entre essas economias. E que você pode dar, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, a 5G, você pode, em determinado setor, dizer: não, eu agora sou protecionista, eu não vou deixar mais produtos chineses porque são fundamentais,
entrar, só que, bom, a China, não, os Estados Unidos, se você for olhar, a corrente comercial entre China e Estados Unidos não caiu, por conta disso, tá? Então, eu acho que a gente é muito levado pela conflitualidade, mas, na verdade, mais a interdependência que me parece ilustrada, apesar desses antagonismos, pela situação posterior ao conflito o conflito na Ucrânia, tá? Professor Prado, Deixa eu botar aqui minha colher nesse debate, que está muito interessante. A primeira coisa que eu queria apontar, eu acho que é essencial para quem está nos ouvindo de outro lado, eu acho que nós aqui no Brasil temos uma posição muito particular, muito favorável a discutir esse conflito, não apenas pela nossa distância geográfica, mas pela nossa posição geopolítica de ser, ao mesmo tempo, do BRICS, está situado na América do Sul, ou seja, da direta influência americana. Então, de certa maneira, nós podemos ter um olhar, uma certa distância sobre o que está ocorrendo. E, nesse sentido, eu acho que ver esse conflito acompanhando, né, na medida em que ele evolui, tem sido particularmente difícil quando a gente acompanha, quando nós acompanhamos a imprensa internacional, porque ele está muito contaminado por torcedores. Quer dizer, muitos analistas no Ocidente torcem por uma solução favorável e muitos analistas pró-Rússia também analisam o conflito com componentes de torcida. Nós vemos algumas vezes aqui no Brasil uma certa confusão entre a Rússia atual, um governo conservador, à direita, com um discurso sob o ponto de vista de questões que são importantes no Ocidente, como, por exemplo, identitárias, muito duro, com a antiga União Soviética, que tinha características muito diferentes. Dito isso, eu acho que é importante chamar a atenção dos fatos. Primeiro, é inequívoco que havia um compromisso do Ocidente, em especial dos Estados Unidos, quanto à não expansão do NATO em direção, da OTAN em direção ao leste. Eu quero citar apenas dois elementos que são fundamentais para isso, que é a declaração do ministro de Relações Exteriores da Alemanha Ocidental, Hans-Dietrich Gessner, em janeiro de 1990, em pleno processo de negociação da unificação alemã, quando ele declara que não importa o que aconteça com os países do Pacto de Varsóvia, não haverá expansão da OTAN para o leste, isso é, para próximo das fronteiras da União Soviética. Nesse mesmo sentido, em fevereiro de 1990, James Baker, famoso secretário de Estado americano, declara publicamente, né, para que isso é publicado na época, para Eduard Shevardnadze, que era o ministro de Relações Exteriores da União Soviética, né, o georgiano, e que ele prometia uma garantia de ferro que a jurisdição da NATO e suas forças não se moveriam para o leste. Então, a declaração nessa linha, o compromisso era inequívoco. Isso passou toda a década de 90, um pouco dentro dessa linha. Na medida que os neocons sobem nos Estados Unidos, ainda no governo Clinton, você vai ter um movimento, o poderio do complexo industrial militar dos Estados Unidos. E também uma visão que, depois da década de 90, a Rússia não era mais relevante, dá um certo sentimento para os neocons de que é possível avançar em direção às fronteiras russas com a OTAN de forma relativamente a um custo muito barato.
Como nós estamos tratando da questão econômica, quer dizer, impor a vontade do avanço das forças militares ocidentais da OTAN até a fronteira da Rússia seria muito barato. Quando a Rússia é reorganizada com o Putin tenta resistir a esse processo no momento em que, efetivamente, a capacidade de se impor a isso, como em 2004, é muito limitada. Só em 2008 é que, efetivamente, os primeiros movimentos vão ser feitos. Observe que esse é o momento em que também os países do Ocidente param de falar em direito internacional e passam a falar em relações internacionais baseadas em regras. E quem faz essas regras, já que elas não são direito internacional, que tem uma doutrina muito bem delimitada, esses próprios países. Então, esse é um cenário que surge no contexto da vitória norte-americana na Guerra Fria. Esse processo vai ser claramente, começa a ficar mais difícil de ser mantido depois do caso da derrubada do governo ucraniano em Maidan, com os famosos acontecimentos de Maidan, onde inicia a Guerra Civil Ucraniana, onde tem uma forte participação russa. É nesse contexto que se dá a invasão russa. Observe, sob o ponto de vista do direito internacional, a invasão russa é inequivocamente uma quebra desse direito internacional. Aliás, como foi a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Os dois casos são evidente quebra do direito internacional. No caso americano, o ônus que poderia ser imposto pelos Estados Unidos era muito baixo. Na verdade, não foi imposto ônus nenhum. No caso da Rússia, houve esse movimento da Rússia é visto como um desafio direto ao fato de que o único país que tinha capacidade de atuar fora das regras internacionais impunemente era a grande potência dos Estados Unidos. Então, obviamente, você tem um conflito geopolítico com fortes consequências econômicas. Por isso, a meu ver, eu acho um equívoco se falar que o que você trata é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Se fosse uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, a guerra tinha terminado no primeiro mês. Só para lembrar que no primeiro mês houve a reunião em Antalya, na Turquia, onde o acordo foi assinado. Aliás, Putin mostrou há pouco tempo, quando os africanos estiveram lá, o texto desse processo assinado. Só não houve um acordo, a guerra só não termina ali porque o primeiro-ministro inglês vai à Ucrânia e fala alguma coisa. É muito difícil saber o que efetivamente ele fala, mas com a perspectiva de passado um tempo, eu imagino que o que ele deve ter colocado é: fica tranquilo, porque as sanções econômicas vão quebrar a Rússia, você não precisa fazer concessão nenhuma e vai sair numa posição vantajosa. De certa maneira, então, a Ucrânia foi instrumentalizada para os fins de alguma maneira, impor um limite àquela posição russa. Ora, eu concordo integralmente com Numa que a posição da China é uma posição ambígua, como, aliás, é a posição brasileira, como, aliás, é a posição turca, como, aliás, é a posição da Índia, como, aliás, é a posição da África do Sul. Ou seja, para todos esses países não interessa esse confronto direto. Por isso que a posição brasileira de defender claramente uma negociação de paz é uma posição legítima, e tem vários outros países que entendem que a solução caminha por aí. Em contrapartida, há uma dinâmica que é difícil, uma dinâmica de conflito que é difícil parar. Aí eu vou fazer uma citação. Existe um famoso livro escrito antes da Primeira Guerra Mundial,
pelo Norman Angel, que se chama The Great Illusion, A Grande Ilusão, que analisava as relações entre a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a França e a Inglaterra, e dizia que era impossível um conflito, porque os interesses econômicos eram complementares, então jamais haveria um conflito que era contra o interesse deles. Bem, o fato é que a dinâmica do momento atual, tal como em 1914, se dá com o enfrentamento de questões concretas e no momento em que claramente a posição americana, apesar de seu imenso poderio econômico e tecnológico, é de defesa, de retrocesso. Então, a instabilidade internacional está exatamente sobre isso. A economia chinesa alcançando a economia americana, com efeitos no mundo todo. E a fronteira da Europa, que sempre foi um local de muitos conflitos ao longo dos últimos 200 anos, mais uma vez no coração da estabilidade internacional. Ao final, o que eu queria dizer é que a razão disso é uma razão, tem uma dimensão política, mas, acima de tudo, tem uma dimensão econômica. Quais são as regras que vão gerir, que vão garantir as relações econômicas internacionais? Serão aquelas estabelecidas sob a égide da hegemonia americana depois da Guerra Fria, agora sem limites, ou haverá uma reorganização como resultado da estabilidade internacional trazida por esse conflito e por outros conflitos em andamento? Bem, senhores, já discutimos aqui, né? Vamos avançando aqui na duração do programa. Então, chega essa hora aqui que cabe ao âncora, né? Encaminhar o encerramento da discussão. Então, eu vou começar, Bastianzinho, começar com você, para você já ir encaminhando aí o final, fazendo as suas considerações sobre esse tema que nós voltaremos várias e várias vezes, né? Hoje, evidentemente, que não vamos esgotar de maneira nenhuma o tema, né? E começaria com você, Baixa, que na verdade é um pouco isso, né? Vamos talvez sintetizar assim para fechar. Se a gente fala assim, quem que está perdendo a guerra? Quem que está perdendo a guerra, né? A guerra econômica. Novamente, bom, Ucrânia é o grande perdedor, o povo ucraniano em particular, né? Agora, tirando a Ucrânia, é a Europa, né? Economicamente, a Europa, e aí destaque para a Alemanha nesse grupo de perdedores, né? Quando a gente olha para a ótica econômica. Tá? Acho que seria. Acho que não tem muito o que discutir sobre isso. Agora, só alguns breves elementos a partir da fala. Eu vou encerrar fazendo algumas umas pinceladas, né, sobre elementos que foram trazidos aqui pelo Nuno e pelo Luiz Carlos, né, nessa parte final. Eu estava, na verdade, eu tinha encontrado, um pouquinho antes aqui da gente começar a gravar, estava lendo, não consegui terminar, um artigo do Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, tá? Um artigo que saiu na Foreign Affairs, na véspera, tá, de começar essa cúpula ali em Vilnius, na Lituânia. Tá? E o que chamou a minha atenção é que ele colocava 2022, tal como nós temos feito aqui, fizemos aqui em algumas oportunidades, ele colocava 2022 como um marco, né, como um divisor de águas e começo de uma nova fase. A outra coisa, tá, ele usava o termo guerra ilegal para falar da invasão da Ucrânia pela Rússia. E, de fato, do ponto de vista do direito internacional, é uma guerra ilegal. Né? Agora, o Luiz Carlos destacou bem, assim como a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, foram, né, uma guerra ilegal. Era uma guerra ilegal. Tá? A superpotência
ela define, né, o que pode e o que não pode, né? Então, nesse sentido, tá, há um desafio, realmente. Eu estou de acordo com ele que há um desafio quando a Rússia faz esse movimento de invadir é, a Ucrânia, tá? E quer dizer, e aí vem uma resposta, né, que acirra os ânimos e, na verdade, catalisa em alguma medida movimentos que até precedem essa essa invasão, como Numa destacou. Agora, o nosso objeto é sempre o lado econômico, né, a nossa especialidade, tá? Agora, só fazer uma brevíssima, né, duas brevíssimas considerações, e com isso eu encerro. Uma, o Luiz Carlos chamou a atenção da reunião, né, que o Zelensky teve com Boris Johnson, né? Agora, antes dessa cúpula, agora no começo da cúpula, tá, o Zelensky estava muito mal-humorado, tá, porque ele queria mais ajuda e sentiu uma hesitação por parte é, do Ocidente, né? E o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido disse que ele tinha que se mostrar mais agradecido por tudo que o Ocidente vinha fazendo por ele, tá? E pela Ucrânia, do ponto de vista da ajuda que já foi concedida, tá? Então, talvez a gente tenha aqui uma fagulhinha, né, de seja um indicativo de alguma coisa. E aí, ao final, quando deram algumas garantias para a Ucrânia, sem ter uma sinalização clara da Ucrânia entrar na OTAN, né, o Zelensky, pelo menos pelas matérias que eu li, agradecia ao governo norte-americano que, ao final de contas, era responsável de verdade por toda a ajuda que eles recebiam, tá? Tem um lado aqui um pouco de anedota, mas isso me chamou a atenção. E aí, sobre isso, quer dizer, a contraofensiva, ao menos das informações que a gente tem, é muito difícil saber, mas as indicações são que, até aqui, a contraofensiva ucraniana tem sido um fracasso, né? Os resultados militares têm sido pífios, tá? Então, quer dizer, militarmente, né, talvez, na verdade, se de fato for isso que está acontecendo, talvez a situação esteja ficando um pouco complicada para a OTAN do ponto de vista, levando em conta que ela afundou os navios, né, nessa causa ucraniana, pelo menos no começo aqui do conflito. E há questões também que são suscitadas pelos especialistas, pessoal que entende realmente de estratégia militar, que talvez haja uma sinalização aqui de que a estratégia da OTAN, de falhas importantes do ponto de vista de estratégia militar da estratégia da OTAN. Mas, enfim, são só elementos que eu coloco aqui, tá? Acho que não cabe aprofundar, até porque não é a nossa especialidade, mas, enfim, lembrando, falando de vencedores e perdedores, se os Estados Unidos são um vencedor econômico, ao menos parcial, no curto prazo, há outras questões aqui que vão além do econômico, em que os resultados são menos claros. Valeu, Baixa, obrigado pela sua participação hoje no programa. Numa, seguindo o seu raciocínio, é claro que quando você imagina quem está perdendo, quem está pagando mais pela guerra, sofrendo mais os impactos da guerra, eu concordo com você que, evidentemente, quando você pensa na Ucrânia, sim, né? A Ucrânia, sem dúvida, é quem sofre mais com a guerra em termos econômicos. Evidentemente que você tem toda a razão que a Rússia também, porque são os dois que estão envolvidos diretamente, né, no conflito. Então é muito difícil, se você pergunta para os russos, com guerra ou sem guerra? Sem guerra, né, óbvio, porque os custos são pesados, as sanções são pesadas, isso afeta a economia russa, então isso tem evidentemente os seus impactos. É claro que depois dos dois, né, se a gente está fazendo aqui uma hierarquia, né, se a gente pensa depois dos dois, Rússia e Ucrânia são os que mais perdem com a guerra, obviamente,
Aqui a gente não está discutindo, né, o número de tanques ou militar, que avançar mais, estamos discutindo mesmo em termos de impacto econômico, vem a Europa, né? E não à toa quem está mais próximo, né, quem está ali junto ao cenário do conflito, né? E evidentemente que quando a gente pensa no caso dos Estados Unidos e pensa no caso da China, são aqueles que, na verdade, estão mais distantes, evidentemente, né, do conflito. Então, na verdade, tem os impactos menores. E você tem razão. Aí, quando você bota o resto do mundo, né? Bota a Índia, bota a América Latina, bota o Brasil. É claro que aí você tem uma dispersão de questões, né? Mas, Numa, eu vou colocar uma questão para você, é o seguinte, né? A Ucrânia tem esses impactos, a Rússia tem esses impactos. Quer dizer, e pegando o caso da Europa, que são os três que mais sentem o impacto, né? Até onde, digamos assim, eles podem ir, né? E tirando os dois, Rússia e Ucrânia, se concentrando na Europa, né, que seria o cara que está fora do conflito, quer dizer, até onde a Europa pode suportar economicamente essa situação sem gerar conflitos internos muito pesados. E aí eu só podia fazer um adendo, quer dizer, sem deixar de bandeja, né, para a extrema-direita. Então, é sempre complicado fazer É, previsões, né? eu já sei essa sua resposta E- tradicional. Principalmente quando trata-se do futuro, né? Fazer previsões é muito É, difícil, pois é. principalmente sobre o Aí o que futuro. a gente pode, ou seja, de, quão de distante está novo, a Europa do seu limite, né? Digamos, colocando Um, claro, assim, cí- um claro. tá certo? cínico Quão diria, eu já distante. conheço essa sua resposta covarde. Não, mas o que a gente pode dizer já, e que eu acho que assim, a gente não pode, de forma alguma, eh, exagerar a importância em si da guerra, das consequências da guerra na Ucrânia, tá? Eu acho que, assim, tem movimentos, como a gente já colocou, estruturais que estavam já existindo antes dessa guerra e que só, assim, cuja, vamos dizer, velocidade de avanço só aumentou por conta da guerra, tá? Porque se a gente for pensar em termos de impacto imediato, não é que as economias europeias estejam também numa situação econômica dramática, tá? Não teve um cataclisma econômico, bom, você tem algumas consequências, mas provavelmente as medidas particularmente na parte energética ligadas a vamos dizer, as preocupações ambientais, né? Também não pode, assim, tem um impacto sobre esse mix energético, sobre a questão produtiva, por exemplo, a questão da transição verde para os veículos, particularmente os automóveis elétricos. Isso é algo que é autoimposto pela Europa e que pode ter consequências enormes sobre a soberania econômica da Europa e produtiva, porque sabemos que a China é muito forte na produção de baterias, tem tido, e inclusive tem sido, se a gente for olhar do ponto de vista político, como queria o Eduardo, a gente vê que também tem uma contestação muito forte, politicamente em relação a isso, tem posições diferentes dos países dentro da Europa, a Alemanha, por exemplo, que ainda tem um tecido industrial muito mais voltado para o setor automobilístico, e a Itália também, né, nesse caso, tem se mostrado reticentes, né, em relação a essas imposições, enfim, tem uma complexidade de outros elementos que faz com que é difícil separar o que é exatamente devido às consequências da guerra, o que é devido a esses movimentos, alguns autoimpostos, outros, pelo contrário, consequências dessa crescente bipolaridade evocada. Bom, do ponto de vista, se a gente for olhar, a gente só falou das consequências negativas da guerra. Bom,
do ponto de vista econômico. Mas não esqueçamos que tem, para certos países, pelo menos, né, algumas consequências positivas. Tá? Se a gente for pensar no caso da França, por exemplo, o setor militar e industrial francês se deu muito bem com a guerra. Inclusive, bom, amanhã para vocês, hoje para mim, vai ser o desfile do 14 de julho, lá em Paris, e o convidado de honra, e o Modi, o primeiro-ministro indiano, que vai oficializar a compra de mais dezenas e dezenas de caças franceses. Isso não é uma questão só com a China, com a Índia, porque, na verdade, do ponto de vista tecnológico, a França, por exemplo, passou, mesmo sendo parte da OTAN, passou a ser uma alternativa em relação à compra de armamentos, ou do lado russo ou do lado americano. Se você não é alinhado, bom, comprar como os americanos é complicado, você não tem transferência de tecnologia. Depois, comprar com Rússia é complicado também. Bom, vamos dizer que, apesar de tudo, não foi assim, a guerra contra a Ucrânia não foi exatamente assim, não fez tão bem em termos de imagem dos armamentos russos, isso é muito claro, né? A Índia é um bom exemplo disso. Você teve até em várias oportunidades interpelações no parlamento indiano de nacionalistas indianos dizendo não, assim, perguntando para o governo o que vamos fazer agora. Tem que parar de comprar equipamento russo porque não funciona. Basicamente, ou funciona muito pior operacionalmente do que a gente imaginava. Tá? E isso também é presente no caso dos. É visível no caso dos países, de alguns países da periferia, vem de vários países da periferia. Né? Você tem uma crescente desconfiança em relação a esses elementos a parte eletrônica em particular. Bom, então você vê que tipo, tem países, pelo menos, que vão se aproveitar. Tem que ver também que a mudança de matriz energética que a gente sublinhou vai ter alguns efeitos também em termos de autonomia. Tá? De uma certa forma, de facto, a Europa mesmo se passa a depender assim pontualmente de certos fornecedores, diversifica muitíssimo os fornecedores energéticos em relação a antes. O fato de você usar, por exemplo, muito GNL, pô, é algo que é menos problemático do que depender exclusivamente do gás russo, tá? Isso força, como eu falei para vocês, isso foi um argumento muito forte para justificar os investimentos verdes na parte energética. E lá também a gente está falando de investimentos que têm um conteúdo nacional dos grandes países que é muito elevado. Ou seja, tem um vazamento muito pequeno, particularmente no caso, obviamente. E se a gente for pensar no caso europeu, tem uma colaboração, por exemplo, na parte de pilhas, você tem, não mais tarde do que a semana retrasada, uma enorme fábrica que abriu na fronteira entre França e Alemanha, que é o resultado de um projeto entre França, Alemanha e o Benelux, tá? Então, você tem, e tudo bem, como eu falei para vocês, né? A gente está fazendo previsões, né? Mas já tem elementos, sem olhar numa bola de cristal, você já tem índices de uma volta da política industrial também na Europa, mesmo se tímidos, e de uma volta de uma política industrial a nível europeu. Ou seja, você pode ter um revival das origens, né, da União Europeia, quando começou com unidade do carvão do aço, posteriormente como comunidade econômica europeia, onde justamente tem essa integração produtiva era muito forte. Tá? Então, assim, sempre é difícil olhar de forma unívoca as consequências do conflito. Tá? Eu, sinceramente, estaria mais preocupado do que das consequências puramente econômicas, as consequências militares. Porque aí, bom, já é outra questão na qual não vamos entrar, mas quando você vê
uma sofisticação cada vez maior das armas fornecidas pela OTAN, que ainda não estão na fronteira tecnológica da OTAN, por isso que é difícil também fazer uma apreciação das qualidades respectivas. Continua sendo uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Não é uma guerra da OTAN enquanto, vamos dizer, na completude dos armamentos, do arsenal, porque não tem nenhuma ou poucas armas de última geração que seja usada, tá? Por exemplo, na parte de caças, isso o caça-velho, né? F-16, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com essas avaliações em termos militares. É sempre muito complicado dizer, mas o que a gente pode certamente dizer é que estamos, e acho que os nossos programas há muito tempo tentam retratar isso, estamos vivendo um momento de mudanças. Mudanças estruturais, na parte comercial, na parte financeira, na forma, nas hierarquias que existem nessas áreas, né? E, a meu ver, esse episódio da guerra da Ucrânia, do ponto de vista econômico, né? Não em termos militares, mas do ponto de vista econômico, isso é mais um episódio, né? Que se junta a outros, certamente, a meu ver, pelo menos, né, os efeitos da inflação, enfim, os efeitos da crise do Covid foram mais importantes, provavelmente mais duradouros, né, tanto em si quanto em termos de definições de políticas particularmente produtivas, né, posteriormente, né, isso já discutimos amplamente do que a guerra na Ucrânia. Mas, enfim, depois podemos obviamente, discutir é um elemento, não estou fazendo uma afirmação irrefutável, é uma posição minha nesse sentido. Valeu, Numa, obrigado pela sua contribuição hoje. Pradinho, você é o nosso decano. Bem, em primeiro lugar, eu achei ótima a discussão que nós fizemos. Foi muito. Pegamos diferentes aspectos do problema e eu gostaria que o mundo fosse mais simples, né? Infelizmente, não o é. Então, nós podemos olhar esse conflito a partir de várias perspectivas. Acho que o Numa levantou uma série delas, né? Olhando a situação específica da Europa tal como ele vê, o Baixa pegou por outro lado. Eu vou também dar o meu olhar para isso. Sinceramente, eu faria uma diferença muito grande entre a questão da pandemia e a guerra da Ucrânia, por seguinte razão: a pandemia é tipicamente um fenômeno exógeno, é tipo daquelas coisas que são impossíveis de serem previstas, né? E ocorreram e tiveram impacto grande, particularmente no momento que foram afetadas e posteriormente terão um tipo de consequências. Mas o conflito na Ucrânia, a meu ver, ele é um resultado de um processo que é um processo mais antigo. Então, o fato do conflito ter sido na Ucrânia era imprevisível, mas, mais uma vez, eu não vejo isso como um conflito Rússia e Ucrânia. Eu vejo como ainda um conflito que são as ondas de choque do fim da Guerra Fria, que poderiam ter ocorrido em outro lugar. Especificamente ocorreram na Ucrânia por uma série de fatores que as pessoas conhecem, explicados, etc. Nesse sentido, eu acho esse fato muito relevante, porque ele vai ser um marco do mundo do século XXI. Como vai ser o mundo do século XXI, eu não tenho a menor ideia. Pode ser completamente diferente do que a gente prevê. Aliás, como todas as outras gerações que fizeram desenhos sobre o que seria o futuro, erraram. Nós não estamos numa posição diferente no que se refere a essa situação. Mas algumas coisas estão claras para mim. O peso da China altera completamente o jogo
do mundo da hegemonia anglo-saxã. Se nós pegarmos a hegemonia inglesa aí ao final das guerras napoleônicas e botarmos a americana depois, nós estamos falando aí e termina em 1815, né, ou 1820, em 200 anos de hegemonia anglo-saxã. Pela primeira vez, há uma ameaça real a essa hegemonia e, curiosamente, daquela que era a maior potência até o início do século XVIII. Se isso vai se consolidar, se vai se reorganizar o mundo baseado nisso, já nós vamos ter que esperar para saber. Mas, a meu ver, isso é mais um dos elementos dentro desse processo. E o que eu tenho a falar agora é convidar aqueles que estão nos assistindo e ouvindo para voltar aqui em outros momentos, que certamente nós vamos continuar discutindo essa mesma questão, porque ela não se esgota num programa de 1h30. Nós vamos continuar errando. Vamos continuar errando, né? Nós não, tal como supimos, nós não temos o privilégio de errar por último, né? Nós vamos errar e insistir no nosso erro muitas vezes. Nós somos economistas, afinal de contas, né? Errar previsão é quase uma vocação. Porque o que nós fazemos não é previsão. Eu sempre digo que quem faz previsão é jogador de tarô, alguma coisa do tipo. Nós fazemos projeção e não temos o menor problema de mudar a nossa projeção quando a realidade muda, né? É isso aí, gente. Obrigado aí por dia. O objeto é muito complexo. É engraçado que esse programa ele termina assim, com um pedido de desculpas, né, Bruno? Gente, desculpa aí qualquer coisa, né? Nós não sabemos nada, não temos a menor ideia do que vai acontecer. Lamento, e você se acostume com essa realidade, porque o mundo é assim mesmo. Vocês vieram aqui, né, com vontade de resposta, né? A gente só coloca outras perguntas, né? Mas, enfim, a realidade que é complexa, né? Então, acho que sempre que a complexidade ela deve ser respeitada, né? Nunca deve ser subestimada, né? Então, eu acho que a gente tenta trazer aqui uma série de visões, né, que são visões distintas, a gente tenta trazer novas dimensões do problema, etc. Esse é o nosso esforço aqui para ajudar o pessoal que acompanha a gente, né, a entender um pouco, a compreender. E muitas vezes, né, Lu, mas a gente só traz as nossas dúvidas, né, mas é o que a gente tem, né? É o que a gente tem, são as nossas dúvidas. Espero que elas que são dúvidas que sirvam para vocês também, né? Vocês todos. Enfim, bom, obrigado a todos, obrigado ao Prado, Numa, Bachan, por essa nossa conversa. Queria agradecer aos nossos amigos e às nossas amigas, né, que sempre nos acompanham nesses debates. E a gente se encontra aqui no canal, né, do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem todos e vida que segue.